Sabe quando a gente se depara com umas ideias teológicas que parecem super complexas, quase impossíveis de entender? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em um sermão chamado Sempre o Espírito Santo, que faz exatamente o contrário. Ele pega conceitos profundos e usa analogias do nosso dia a dia super modernas para deixar tudo bem claro. Vamos desconstruir essa mensagem juntos. E olha só como o sermão já começa com uma pancada, né? Ele solta essa frase que basicamente define o tom de tudo. A ideia central já está aqui. O acesso ao espiritual não deveria ser um evento especial, mas algo constante, presente em cada momento. Beleza, vamos entrar na primeira grande ideia aqui. Sério, já vira a chave de muita coisa. O sermão apresenta Jesus de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado. Não como um ser divino que já veio com tudo resolvido, mas como um humano estabelecendo um padrão. Um padrão que, em tese, pode ser seguido. Para entender de onde isso vem, a gente precisa olhar a fonte, né? O livro de Atos, que serve de base para o sermão. E ele começa de um jeito bem pessoal, se dirigindo a um tal de Teófilo, que significa amigo de Deus. É como se fosse um relatório detalhado, explicando tudo o que aconteceu para alguém que quer entender. E é aí que está o pulo do gato, a sacada genial que o sermão destaca. É uma palavrinha só: começou. A ênfase nessa palavra muda tudo. A ideia é que Jesus foi o primeiro, o que abriu o caminho, mas não para ser o último. Ele iniciou algo que deveria ter continuidade. E para explicar essa ideia, que é bem profunda, o autor lança a mão de uma analogia que, bom, quem joga videogame vai pegar na hora. É uma forma muito inteligente de traduzir um conceito teológico para a nossa realidade de hoje. Então, pensem aí. No mundo dos games, tem basicamente dois jeitos de jogar, né? De um lado, você tem o modo Deus, o God Mode, onde você tem dinheiro infinito, os melhores jogadores, tudo fácil. E do outro lado, o modo normal ou hard, onde você começa lá de baixo, com um time ruim, pouco dinheiro, é na raça. E é exatamente essa imagem que o sermão quer pintar. A ideia é que Jesus não usou o cheat, ele jogou no modo normal. Ele pegou, como diz a analogia, o time da 4ª divisão de Nazaré e, através de um processo, venceu. Ele mostrou o que é possível para um ser humano que está totalmente conectado com o Espírito Santo. Ok, então a gente já entendeu a primeira parte. Jesus estabeleceu um padrão. Mas como? Qual é o motor disso tudo? É aí que a gente entra no segundo ponto central do sermão, o poder. E mais importante, qual a natureza desse poder? E o sermão faz questão de frisar uma coisa. Isso aqui não foi um conselho. Se vocês quiserem, seria legal. Não. Foi uma ordem direta. Sabe, quase não mexam um músculo até isso acontecer. A missão dele estava em pausa, esperando por esse elemento crucial. E quando se fala em batismo, a gente precisa esquecer a ideia de umas gotinhas de água. O sermão vai na raiz da palavra, que significa literalmente mergulhar, submergir por completo. A imagem é de ser totalmente envolvido, encharcado pelo Espírito Santo. Tá, mas quão importante é esse batismo, essa imersão? Para deixar isso bem claro, o sermão joga outra analogia muito boa, que vem na forma de uma pergunta bem direta e prática. E a comparação é genial. Pensa num carro. O ar-condicionado é um luxo, né? É bom, dá um conforto, mas o carro anda sem ele. Agora, e os pneus? Pneus não são opcionais. Eles são essenciais para que o carro cumpra a sua função de carro. A imagem é forte, né? Um carro sem pneu até sai do lugar, se arrastando no chão, soltando faísca, fazendo um barulho horrível. Mas ninguém em sã consciência chamaria isso de viajar. A ideia é que, sem esse poder, o progresso é impossível. Ok, então a gente tem o padrão, que é Jesus no modo normal. A gente tem o poder, que é essencial, como os pneus de um carro. Mas para quê? Qual é o objetivo disso tudo? O sermão, então, afunila tudo para um único e grande propósito. E segundo o texto que o sermão analisa, a resposta é surpreendentemente simples e direta. Todo esse poder, toda essa preparação, tem um único propósito. Um só: ser testemunha. Mas o que raios isso quer dizer na prática? Para explicar o que é ser testemunha, de novo, vem uma analogia muito visual, tirada daquelas séries de investigação policial que todo mundo já viu. Numa série dessas, a testemunha vai lá e reconstitui a cena do crime, descrevendo o que aconteceu. Mas aqui a lógica é outra. A ideia não é só recontar o que aconteceu, é fazer acontecer de novo.
É reconstituir a cena do milagre. O objetivo é viver de um jeito que as pessoas olhem e vejam as mesmas coisas incríveis que Jesus fez acontecendo hoje, tornando tudo aquilo real e presente. Mas calma que tem mais uma camada aqui, uma camada bem séria, na verdade. A gente precisa olhar a palavra original para testemunha, no grego. A palavra é martys. E se ela só é familiar é porque é a mesma raiz da nossa palavra mártir. Isso muda o peso da coisa. Então, olha que interessante. Ser testemunha tem um significado duplo. Por um lado, é fazer o milagre ser visto de novo na prática. Por outro, é ter a força, a resiliência para se manter firme nessa causa, não importa o preço. É um poder para agir e um poder para aguentar. E para amarrar tudo isso, o sermão vai para a cena final do texto base, que termina não com uma resposta, mas com um verdadeiro chacoalhão. Uma pergunta que fica ecoando. Imagina a cena. Os discípulos ali, de pescoço esticado, olhando para o céu, vendo Jesus subir, talvez esperando o próximo passo. E, de repente, aparecem 2 anjos com uma pergunta que é quase um tapa de luva de pelica. E aí, vão ficar parados olhando para cima? O foco é trazido de volta para a terra, para o agora. Então, o sermão basicamente resume toda essa jornada em 3 passos bem diretos. Uma espécie de manual de instruções que conecta todos os pontos que a gente viu. O novo começo, o poder essencial e, finalmente, o propósito ativo. E no fim das contas, a gente fica com esse grande questionamento que ecoa a pergunta dos anjos. A escolha que o sermão deixa no ar é essa. A experiência de fé é sobre ficar só olhando para o céu, numa admiração passiva, esperando algo acontecer, ou é sobre colocar os pés no chão e agir, usando o poder que foi dado para um propósito bem claro aqui na Terra.